Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Em agosto, a Fundação Pão dos Pobres de Santo Antônio completou 115 anos. E para dar continuidade ao trabalho, a instituição buscou apoio de empresas e também da comunidade. É sobre isso que eu converso com o irmão Albano Thiele, diretor-geral do Pão dos Pobres de Santo Antônio. Irmão Albano, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e faço questão de falar um pouco da nossa instituição. É uma instituição histórica já em Porto Alegre, já faz parte, né, da cidade, porque mais de um século de existência. E 3 séculos. Começou no século XIX, sobreviveu ao século XX e estamos no século XXI. Então está na passagem de 3 séculos, né? Conta isso um pouquinho pra gente, então, irmão. Então, a instituição começou 15 de agosto de 1895, né? E o início foi de um cônego Bittencourt, que viu uma realidade nova aí no Rio Grande do Sul. Depois da guerra ou da Revolução Imperialista, houve muitos mortos e as viúvas ficaram sem amparo. Viúvas e também as crianças. Então esse padre cônego Bittencourt se lembrou de criar uma instituição. E, além do Bittencourt, outras instituições também se criaram em função desse problema que existia nesse momento. Então fundou a Pia União, chamada nessa época, e mais tarde, então, orfanato, orfanatrófio e assim por diante. De início eram as viúvas e as crianças. Posteriormente, só crianças órfãs. E hoje nós temos, então, depois de 115 anos de existência, nós temos a continuidade dessa instituição. Mas o cônego Bittencourt, em 1911, faleceu e houve dificuldade da continuação dessa instituição. Tanto é que o bispo que mais ou menos acompanha a instituição buscou alguma congregação religiosa para dar continuidade a essa instituição tão querida aqui na cidade de Porto Alegre. E em 1916, então, os irmãos lassalistas, eu sou irmão lassalista, né? Então os irmãos lassalistas assumiram o Pão dos Pobres. E assim foi evoluindo. Em 1930 foi construído aquele pavilhão grande, essa ala grande de 4 andares, e sempre na mira dos órfãos, das crianças órfãos. Hoje nós temos muitas crianças órfãos de maneiras diferentes, né? Naquela época era realmente órfãos de pai e mãe. Hoje, muitas vezes, os órfãos são crianças que o pai, né, é desconhecido, que a mãe tem problemas e assim por diante. Essas crianças vocês recebem lá e qual é o tipo de serviço que vocês prestam para elas? Bom, nós temos 3 frentes de atividades atualmente. Primeiro, o CAT. CAT é o Centro de Atendimento Integral. Então, a criança, a partir de 8 anos, é recebida aí na instituição e recebe o atendimento integral. Recebe ensino acadêmico, recebe no turno posterior, recebe então acompanhamento do ensino, tem diversas monitorias, diversas oficinas em que aprendem então atividades ocupacionais, esportivas, culturais, artísticas e assim por diante. E esses meninos, eles saem da instituição depois que concluíram a 8ª série. Então eles ficam nesse período conosco. A partir de que idade? A partir das 8 anos de idade. É. Uhum. E às sextas-feiras à tarde eles voltam para a família, se tiver família, ou então a pessoa ou as pessoas que amparam essa criança. Ou então é uma tia, o avô, a avó e assim por diante. Mas vocês têm também os internos, né? São esses chamados de internos. Uhum. De segunda a sexta eles ficam internos, Tá. que nós chamamos de Centro de Atendimento Integral, que parece que o pessoal não gosta muito de usar o termo interno, né? Inclusive,
o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não contempla muito esse sistema de internato permanente, de segunda a segunda, né, do domingo a domingo. Mas nós temos, a procura nossa não é atender só a criança, mas também a família. Então nós temos contato semanal com as famílias, com as quais a criança convive fim de semana, porque não adianta a criança ter uma formação, uma instrução, uma preparação durante a semana e às vezes no fim de semana pode cair tudo águas abaixo, desmoronar tudo. Então, nosso acompanhamento é visitar as famílias, chamar as famílias e ter, então, um trabalho educativo mais amplificado do que simplesmente ficar no atendimento da criança dentro da instituição. Então, esse seria um dos itens que nós trabalhamos. O segundo item, então, é a profissionalização. Então, são jovens de 16 anos em diante que podem, então, optar por alguma profissão. Nós temos aí serralheria, temos mecânica de automóveis, nós temos marcenaria, nós temos informática, temos eletricidade predial, eletricidade industrial e assim por diante. Então são profissões que o jovem chamado aprendiz, o programa Jovem Aprendiz, então ele aprende uma profissão, em torno de 1.200 a 1.600 horas para então se capacitar a trabalhar no mercado. Né? Na área que ele escolher. Isso aí, na área que eles escolherem. E a partir daí, irmão, vocês dizem, né, que a maioria dos alunos de vocês já saem empregados assim que concluem esse curso profissionalizante. Isso. Em julho nós tivemos 80 jovens que se formaram. E desses 80, 70% já estavam colocados. Então a nossa profissionalização, nosso trabalho é muito sério. E com isso nós conseguimos também a parceria com as empresas, que muitas empresas têm necessidade de dar educação profissionalizante a jovens. E por isso o Jovem Aprendiz nos faculta então as empresas, diversas empresas, que então fazem essa parceria conosco, ajudam o jovem, dão um salário, meio salário mínimo para o jovem, para ele poder se locomover, para ele poder entrar na profissionalização, mas a instituição assina a carteira de trabalho deles. Então esse 1 ano e meio, 2 anos de estudos, de atividades, não fica aí a descoberto para mais tarde, quando quer se aposentar, já são 2 anos praticamente, que ele garante também o seu tempo de recolhimento de serviço. E o terceiro tipo de atendimento que nós fazemos, então seria, isso foi iniciado no ano passado, é um grupo de 70 jovens da ressocialização. Então é o RS que nós chamamos. É um projeto que o governo do estado está lançando e, por enquanto, é o Pão dos Pobres e o Calabria que tem esse trabalho. São 70 jovens que saem da fase, né, e vão aprender alguma profissão e voltar a viver em sociedade. Então, eles vivem então, junto com o nosso grupo de jovens aprendizes, que são em torno de 450, varia entre 450 e 500 jovens que aprendem as profissões. E eles, então, são integrados nesse grupo para viver e se ressocializar no meio desses outros jovens. Os resultados do trabalho de vocês são bastante positivos, então, porque além de vocês conseguirem incluir uma parcela tão grande de jovens no mercado de trabalho, vocês acompanham, né? Vocês têm notícias depois de como está a vida desses jovens, né? Perfeito. Nós, no dia 13 de agosto, nós fizemos um encontro de vários ex-alunos
ex-alunos que vieram lá, que estudaram lá nos anos 40, anos 50, anos 60, todos eles bem-sucedidos na vida, todos eles aposentados hoje, né? E trouxeram aí depoimentos maravilhosos do que eles receberam do Pontos Pobres, do que eles conseguiram, e a vida deles é a vida conseguida no Pontos Pobres. Então, esse testemunho que eles deram, junto com os jovens, os internos, né, inclusive, né, para motivá-los também, animá-los a ter essa persistência de continuar realmente a sua formação e saírem também futuros cidadãos bem preparados para encarar a vida de cabeça erguida, né? Irmão, e de que maneira vocês realizam esse trabalho? Como a instituição Pão dos Pobres é mantida? Bom, todos os trabalhos são gratuitos. Então, nenhuma criança, nenhum jovem paga um centavo. Então, a existência dos 115 anos foi tudo ajuda da comunidade. A comunidade, o poder civil, o poder... Então, o Estado, através de convênios, prefeituras, parcerias com as empresas e assim por diante. E doações que nós recebemos, então, para a manutenção disso aí, né? Então, eu acho que se a instituição conseguiu se manter até agora, foi graças à comunidade porto-alegrense, que nunca duvidou da nossa seriedade, do nosso trabalho, e sempre tiveram, então, a boa vontade de nos ajudar e fazer com que nós possamos dar continuidade. E esse acho que é importante de ressaltar, essa ajuda, e essa ajuda, se nós queremos continuar, é necessária também essa continuidade, né? Vocês têm também o projeto Parceiro Pão dos Pobres, né? Para empresas que podem adotar uma criança que vocês acolhem, né? Isso. Nós temos, então, os DOCs de empresas. Uma empresa que quer adotar uma criança contribui com R$800 por mês. É mais ou menos esse o custo calculado que seria do jovem, né? Da criança, do jovem. Ou então DOCs de pessoas físicas, e essas pessoas físicas então optam também por um carnezinho, no mínimo teria de ser a partir de R$20, porque o carnê, custa de banco, tudo isso ali, fosse menos, não valeria a pena, não cobriria as despesas. Então, a partir de R$20, então, temos essas parcerias, essas contribuições aí de tantas pessoas, milhares de pessoas físicas, dezenas de pessoas jurídicas que nos ajudam nessa nossa caminhada. E os valores podem ser abatidos no imposto de renda, né? O que também é uma vantagem para quem doa. Isso. Então, nós temos um outro programa que seria através da criança, em que a doação para abater no imposto de renda tem que ser colocada no Fundo Criança. Então, esse também é uma maneira de o governo preservar a claridade nessa maneira de doar. Porque muitas vezes houve fatos em que antigamente parece que havia desvios, falava que era para abater no imposto de renda e não acontecia, né? Então, é uma garantia. A pessoa que quer doar para Fundo Criança, em nome do Pão dos Pobres, é depositado no Fundo Criança e, periodicamente, o Fundo Criança, então, nos chama. Olha, tem tantos reais, tanto dinheiro aí à disposição do Fundo de Criança, né? Então, a pessoa vem, eu quero doar R$500, quero doar R$1.000, quero doar R$200. Como faço para abater no imposto de renda? Então, nós encaminhamos ao Fundo Criança e, com isso ali, a pessoa também não é simplesmente uma doação, mas essa doação tem retorno através do imposto de renda, através da declaração e talvez até a devolução para essa pessoa que fez essas doações. Irmão, vocês aceitam também doação de produtos, né? Perfeito. De alimentos. Nós temos em torno de 24.000 refeições por mês. Nós damos
para os internos tem 5 refeições. Tem o café da manhã, tem a merenda da manhã, tem almoço ao meio-dia, tem a merenda da tarde e almoço à noite. E temos esses jovens todos, esses entre 400 e 500 jovens que estão na profissionalização, eles no turno que estudam aí também têm a sua merenda. E é uma merenda boa. Olha, é muito elogiado. Nossa cozinha sabe preparar algo bom mesmo, né? Então, tudo isso ali implica em quê? Em adquirir ou doações. Então, tem moinhos que trazem aí, ou telefonam, olha, tem lá 500 quilos de farinha, podem vir buscar. Outro, faz um mês atrás, por exemplo, a Conab mandou ir lá buscar um caminhão, com caminhão, feijão, arroz, leite em pó e outros materiais assim que não são perecíveis, né? Então nós temos doações imensas. E diariamente, podíamos dizer, temos doações aí na portaria. Aliás, é um outro lugar que nós temos uma certa renda também, que tem muitos devotos a Santo Antônio, né? Então, terças-feiras, normalmente, tem muitas pessoas que vêm aí a rezar a Santo Antônio, pedir, agradecer, e assim por diante, e dão a sua contribuição também, a sua doação, ou em alimentos, ou em roupas, em calçados para as crianças que estão aí no internato, ou então doações monetárias mesmo. Então são diversas frentes que nós temos e dessa maneira nós conseguimos nos sustentar e manter. Neste momento é o objetivo da instituição, né? Conseguir mais ajuda da comunidade. Perfeitamente. Conseguir mais para podermos sempre melhor atender também as crianças ou jovens que nós atendemos. Então, se são em torno de 500 jovens aprendizes, mais 150 internos, então dá entre 650 a 700 crianças ou jovens que estão aí conosco, aprendendo a ser pessoas de bem, aprendendo a ser cidadãos, aprendendo a poder viver numa sociedade, essa sociedade muitas vezes tão competitiva e que eles têm que se preparar para isso, né? Então, para poder realmente enfrentar uma sociedade de cabeça erguida e preparados. Irmão Albano, quem quiser mais informações sobre o trabalho da instituição, quem quiser mais informações sobre como doar, então no site tem todas as informações, tem né? Os sites, tem o telefone, tem diversas maneiras de entrar em contato. Ou então mesmo chegando lá, aí na portaria ou no setor mesmo da secretaria e da instituição. Então temos pessoas tranquilas que têm condições de informar de qualquer maneira que quiserem colaborar, ajudar conosco. Tá certo. Muito obrigada, irmão Albano, pelas informações e também parabéns pelo trabalho da instituição. Bom, eu devo agradecer primeiro essa oportunidade que tem ali e, em segundo lugar, agradecer todas essas pessoas, muitas vezes no anonimato, que oferecem, que dão a sua ajuda. Muitas pessoas vêm ali, eu quero comprar uma velinha aí para Santo Antônio. Dão lá R$10, a vela custa 2, não, o resto fica como doação, né? Então, essa maneira, muitas vezes anônima, de ajudar, de querer o bem à instituição, mas a instituição como tal, como atende hoje a criança, o jovem que necessita realmente dessas ajudas. Muito obrigada. Eu agradeço essa oportunidade. Obrigada também pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro.